Bom pessoal, eu sou o Hélio do canal Tornoloio. Hoje eu vim trazer uma dica Tornoloio sobre afiação de brocas helicoidais. Para quem quer se aperfeiçoar na técnica de afiar uma broca helicoidal de forma manual, no esmeril, eu vou passar algumas dicas do meu conhecimento. Claro que existe afiadoras, máquinas específicas para se afiar a broca, mas se você não tiver de posse de uma afiadora de brocas e precisar afiar ela de forma manual, você precisa conhecer algumas técnicas. O que parece ser bem simples, a afiação de broca, tem um certo grau de dificuldade. E se você não entender o que você está fazendo, se você não compreender o princípio de corte de uma broca, se você não compreender o princípio de corte de uma cunha, de uma aresta de corte, você não vai conseguir afiar uma broca adequadamente. Então, antes de você entender a afiação de uma broca, você precisa entender o princípio de corte de uma cunha. Então, eu vou mostrar um pouquinho, vamos falar sobre um pouquinho disso, tá bom? Pois bem, pessoal, analisando aqui uma faca, toda lâmina de corte, ela tem o princípio de uma cunha. Se você analisar aqui a lâmina de corte, ela é uma cunha. Pode ver que o dorso é a parte oposta à lâmina ao fio de corte, tá? O dorso, ele é mais grosso e vai se afinando até o fio de corte. Esse fio de corte, ele precisa ser aguço, é onde a gente faz a fiação, para deixar o fio de corte vivo, tá bom? Então, agora analisando uma lâmina de serra, você vai perceber que os dentes são voltados para frente, inclinado para frente, ou seja, o princípio de uma cunha num só sentido. Então, muita gente faz a operação de serrar manualmente de forma errada. Por quê? Os dentes da lâmina são voltados para frente, ou seja, é o princípio da cunha. Ou seja, ela só corta quando está em movimento de avanço. O retorno é perda de trabalho, é perda de tempo. Então, nenhuma lâmina de serra corta voltando. Ok? Então, para se fazer uma operação de serrar manualmente corretamente, você tem que exercer uma pressão no avanço da serra e o retorno você tem que aliviar. E vocês têm que manter esse movimento ritmado. Ou seja, você está lá no vai e vem da lâmina de serra cortando, se você manter a mesma pressão que você está aplicando o tempo todo, você vai estar, quando a serra estiver retornando, você está danificando a aresta de corte dos dentes. Por quê? Ela está voltando sob pressão e você acaba danificando, cegando os dentes da lâmina ou até mesmo quebrando. Então, para você preservar os dentes da sua lâmina de serra, você tem que entender o princípio de corte de cunha, é o que eu estou mostrando para vocês. Então, se você compreender o princípio de corte de qualquer lâmina cortante, você vai entender o processo de afiação, o processo de corte, o processo de trabalho do elemento cortante, tá bom? Agora vamos analisar a broca helicoidal. Vejamos. Essa vista frontal da broca é o que eu desenhei ali. Então vejam bem, eu tenho aqui a alma da broca, que é essa aresta aqui, é o centro da broca, é chamada alma da broca. Eu tenho aqui o segmento A', e tenho aqui o B', que gera o diâmetro da broca, ok? Então, esse segmento aqui até o centro da broca, encontrando com a alma, é uma aresta de corte da broca. A' é uma aresta de corte, B' é a outra aresta de corte. É exatamente isso daqui, gente. Ó, eu tenho aqui A' até o centro, tenho a alma da broca e tenho outro segmento B'. Isso aqui é a minha aresta de corte da broca. Se você entendeu isso, você vai conseguir compreender o princípio de corte de uma broca helicoidal. Veja bem em outro ângulo agora. Aqui é a minha aresta de corte, ó. É essa. Vou dar outro giro para outra aresta de corte da broca. Então, se você entender que essas duas arestas de corte, elas têm que estar afiadas no mesmo comprimento e ainda deixando a incidência, um ângulo de incidência ou folga para elas, para quê? O ângulo de incidência ou folga? Para poder deixar a aresta dela viva. Você tem que fazer a fiação com que essa aresta aqui ela fique viva. Você tem que gerar nela um princípio de cunha. Então, esse esmerilhamento aqui é fundamental, é o segredo. Porém, ele é de forma circular, é um diâmetro. Você tem uma técnica aqui para esmerilhar isso e manter um ângulo de folga aqui
gerando um fio de corte aqui nessas duas arestas de corte, tá bom, pessoal? O dorso, vamos lá, isso aqui é o dorso, né, da broca. Tem aqui o dorso e aí logo na sequência a aresta de corte. Do outro lado a mesma coisa, o dorso. É esse dorso que a gente tem que esmerilhar e fazer ele tangenciar com a aresta de corte. Então na hora que você está esmerilhando, a pressão de corte tem que estar voltada toda aqui para o dorso. É aqui que você faz o desbaste maior na afiação de uma broca, tá bom? Aqui você vai esmerilhar bastante com pressão e suavizando até tangenciar na aresta de corte. Se você esmerilhar, manter a pressão que você está esmerilhando aqui no dorso e levar essa pressão para a aresta, vai danificar a aresta. Você não vai estar deixando ela aguça, você não vai estar deixando ela viva, ok? Então você tem 3 combinações aqui: esmerilhamento com pressão no dorso, suavizando para a aresta, mais a inclinação do ângulo da broca que você vai afiar o ângulo de acordo com o material aplicado, e mais o tangenciamento do dorso com a aresta e ainda um movimento circular, giratório da broca, ok? Você tem que fazer um movimento giratório mantendo ainda o ângulo. É essa combinação, é esse o segredo, e eu vou mostrar isso na prática. Por enquanto a gente só está entendendo aqui o princípio de corte da cunha de uma broca helicoidal, tá bom? Ok? Então, analisando mais um pouquinho aqui sobre as arestas de corte, ok? Ó, a linha é uma aresta de corte, esse segmento é a alma da broca, B linha é outra aresta. É esse segmento aqui, é esse fio de corte que a gente tem que deixar ele vivo, tá bom? Quanto aos ângulos da broca, é tabelado de acordo com o material a ser aplicado, a ser furado. Tem um ângulo específico para cada material. O material macio vai ter um ângulo bem agudo, uma ponta bem aguda, bem fina, vai ter um ângulo menor do que 118 graus. Material como madeira, polímeros, nylon, então esse ângulo vai diminuir bem, em torno aí de 70 graus. E 118 graus, igual está aqui no exemplo, é mais aplicado aí para um material de média dureza, um aço de média dureza. Então, conforme eu aumento esse ângulo aqui total da ponta da broca, é para material mais duro. Por quê? Se você aumentar esse ângulo aqui da ponta da broca, você vai estar diminuindo essa abertura que tem aqui na ponta, ela vai estar sendo mais fechada aqui, ó. Então você vai estar criando mais resistência para as arestas de corte. Então por isso tem que se ter a fiação adequada para cada material aplicado. Isso é tabelado, tá bom? Então você, nesse caso, se você tem a intenção de afiar uma broca com 118 graus de abertura total, você vai ter que afiar 59 graus em cada aresta. Então agora a gente vai ver isso tudo que eu falei aqui, que eu mostrei, vamos ver isso tudo na prática, tá bom? Bom, pessoal, vamos então aqui à prática da afiação de uma broca helicoidal. Diante do que eu já falei para vocês na teoria, vamos avaliar aqui agora, ó. Eu tenho aqui a aresta de corte da broca. Isso aqui é a aresta de corte da broca, ó. A outra do outro lado é isso daqui. Beleza? Isso são arestas de corte da broca. Esse núcleo aqui, ó, é chamado de alma. Beleza? Agora, o que a gente tem que esmerilhar mesmo? Na verdade, é esmerilhar o dorso. Isso aqui é o dorso da broca, ó. Esse é o dorso. Do outro lado, o outro dorso da broca. Esse dorso, a gente tem que fazer o desbaste pesado, na verdade, é nele. A gente tem que fazer ele tangenciar com a aresta de corte. A gente tem que fazer esse esmerilhamento aqui tangenciar com a aresta de corte. Eu tenho que deixar a aresta viva, ok? Ela tem o princípio de uma cunha, ok? Então, se você posicionar a haste da broca ali na fiação de maneira errada, você vai danificar esta, você vai na hora atingir ela e vai tirar o fio de corte dela. Então vamos acompanhar aqui o posicionamento correto da broca, e também temos ainda que manter o ângulo de abertura da ponta. Ok? Nesse caso aqui eu vou frear com 118 graus.
como que eu vou conferir isso? Eu tenho que ter o controle com o goniômetro. 59 graus de abertura do goniômetro. Então eu tenho que fazer essa afiação e conferindo sempre com o goniômetro. Ok? Claro que isso é uma aproximação, não tem que ficar 100%, tá, pessoal? Aqui, antes de eu iniciar a afiação, vejam bem, como que eu vou conseguir esses 59 graus aqui, ó? Vejam bem, eu deixando a broca zero aqui com a face do rebolo, o rebolo está desligado, tá? Eu deixando ela zero, então olha só, mais ou menos 20 graus, mais ou menos 30 graus, mais ou menos 45, eu já tenho uma noção de que está próximo dos 60, ok? E aí inicio o meu esmerilhamento e vou lá e confiro com o goniômetro. E aí o goniômetro me mostra se eu tenho que esmerilhar mais na ponta de cá ou mais na ponta de cá, para abrir ou fechar o ângulo e assim eu conseguir o valor do ângulo desejado, tá bom? Então eu faço aqui um pré-posicionamento aqui, esmerilho e confiro com o goniômetro, ok? Próximo passo, pessoal. Então, definido aqui o ângulo de abertura da fiação, a gente precisa agora fazer a fiação no dorso da broca, que é a incidência. Isso é chamado ângulo de incidência ou folga. Ele tem que tangenciar com a aresta de corte, beleza? E isso tem que se manter para os dois lados, o mesmo tamanho. Porque se você afiar uma aresta, conforme eu mostrei lá na teoria, maior do que a outra, a broca vai furar com a dimensão maior do que o nominal dela. Então você tem que fazer a fiação nos dois lados iguais, tá? Então, o que é a minha dica? Eu deixo um dedo apoiado, encostado no apoio de mão do esmeril, faço o posicionamento da broca, esmerilho, faço a minha afiação e não retiro o dedo daqui. Eu simplesmente viro a broca e ela se mantém na mesma posição aqui que foi feita a outra afiação anterior. Então, o meu segredo é não tirar o apoio aqui, tá? Para você não se perder na primeira inclinação que você fez, girou para as próximas, você simplesmente a broca gira sobre o seu dedo que já está apoiado, beleza? Então, vamos ver agora na prática mesmo. Então, pessoal, vejam só. Imagine que a broca esteja paralela ao chão, beleza? Ela estando paralela ao chão, ela vai estar paralela também ao apoio da mão aqui no esmeril. Então, se você inclinar a haste dela para cima, você vai atingir diretamente na aresta de corte. Está errado. Não pode nunca inclinar a haste da broca para cima, você saindo com ela de paralela ao chão, tá vendo? Você inclinou a haste para cima, tá errado, você vai atingir diretamente a aresta, tá? Então você tem sempre que inclinar a haste dela para baixo, ok? E aí sim você consegue esmerilhar o dorso tangenciando com a aresta. Então o primeiro segredo é manter ela saindo o paralelismo dela aqui do chão, você sair com a haste para baixo, levemente inclinada para baixo, levemente, tá, gente? Se inclinar demais, vai fazer um ângulo de incidência muito agudo aqui, muito vivo. Então, ela voltando aqui paralela ao chão, levemente inclinada para baixo. Ponto, é isso. Agora, você saindo de zero aqui, você define mais ou menos um pré-ângulo aqui de 60 graus. Beleza. Agora sim eu posso iniciar o meu esmerilhamento. Vejam bem. Vamos lá. Ó, haste inclinada para baixo, mais ou menos 60 graus. Vou iniciar o esmerilhamento no dorso. E levo para a aresta de corte bem suave. Ó. Ao mesmo tempo que eu levanto a haste dela e abaixo, eu tenho que fazer ainda um leve movimento de giro, perceberam? No momento que eu posicionei ela com a haste para baixo, eu preciso, ao mesmo tempo que eu faça um movimento de levanta e abaixa a haste, eu tenho que fazer um leve giro nela também para acompanhar. Isso é sincronizado, tá? Esses dois movimentos são segredo, esses dois movimentos são sincronizados, perceberam? Então, ó, eu toco no dorso, levo para a aresta, ao mesmo tempo eu dou um leve giro nela. Perceberam? Ó, vou fazer a troca da aresta. Minha mão não sai do apoio, giro a broca e faço o esmerilhamento. Ó.
Eu levanto a haste abaixo, ao mesmo tempo eu faço um leve giro nela. Esse segredo, pessoal, a técnica de esmerilhamento, na verdade, é prática. Vamos ver, olha lá, já consegui já meus 60 graus, ó, 59, já consegui. Fiz o correto posicionamento aqui. O segredo da fiação de broca, gente, é prática. Tem que praticar, não tem jeito. Então, você, depois de bastante prática, você vai conseguir chegar aqui, já praticamente conseguir posicionar o ângulo de abertura da ponta que você quer. Você vai conseguir compreender que o afiamento aqui do dorso tangenciando com a aresta tem que formar uma cunha de corte bem leve, essa incidência aqui, tá? Não pode deixar ela muito viva, muito aguda, porque senão vai fragilizar muito também a aresta. Isso não pode, a aresta não pode ficar frágil. Então, gente, se você inclinar demais a haste para cima, você vai atingir diretamente a aresta de corte. Beleza? O que eu vou fazer aqui agora com intenção de danificar mesmo a aresta de corte? Eu vou danificar essa broca. Eu vou inclinar a haste dela para cima aqui. Vocês vão perceber que vai atingir diretamente a aresta. Olha só. Olha lá. Atingiu diretamente a aresta. Olha só. Perdi o fio de corte dela. Olha o outro lado. Está vivo. Conseguiram perceber isso? Se você conseguir entender o princípio de cunha que eu estou falando da ponta da broca, você vai conseguir entender a fiação. Olha como que é essa aresta aqui, eu danifiquei ela. Não corta, essa aresta aqui está cega, não corta. Essa está viva. Por quê? Tudo porque eu inclinei a haste dela para cima e assim tocou diretamente na aresta. Não pode, a inclinação é para baixo. Então eu vou recuperar ela, vamos lá. Inclinei para baixo, mais ou menos abertura de 60 graus. Esmerilho o dorso levando para a aresta, ó. Ao mesmo tempo que eu levanto e abaixo a haste, eu faço um leve movimento de giro. Troco as arestas para manter o mesmo comprimento de afiação das arestas. Viro de novo. Então o segredo é esse, você vai e volta nas duas arestas o tempo todo para equilibrar a fiação, tá? Você tem que equilibrar a fiação para ela manter o comprimento das duas arestas. Uma aresta não pode ficar maior do que a outra. Olha só. Tá chique. Temos incidência, a aresta tá viva, Beleza? Vamos pegar outra broca. Uma broca maior. Tem aqui uma broca maior. Olha lá, ó. Dorso, aresta, mais ou menos 60 graus. Afio o dorso, dou pressão no dorso e deixo suave na aresta. Dou pressão no dorso, deixo suave na aresta ao mesmo tempo que eu faço o movimento de giro. Ó, faço o movimento de giro e subo e desço a aresta, a haste, tudo ao mesmo tempo. É sincronizado, gente, é sincronizado esse movimento. Ó, o segredo é esse movimento aqui que tem que ser sincronizado. Olha lá. Ok, pessoal? Espero poder ter ajudado. Com certeza você vai ficar bom na fiação de broca somente praticando, tá bom? Tem que praticar. Valeu, pessoal. Um abraço aí, até um próximo Dicas Tornoloio. Valeu!